Este é o quadro Vereador Nota 10. Este ano, 2026, a gente está iniciando uma nova rodada de entrevistas e hoje estamos aqui com o vereador Rodrigo Diguim, que é o vereador de Guararapes. Ele veio contar a experiência nesse primeiro momento do mandato, desse novo mandato aí que ele foi eleito. Rodrigo Diguim, bem-vindo ao quadro Vereador Nota 10. Obrigado, Kaique. Agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui presente. Estamos aqui à disposição para esclarecer, para levar a transparência para a população aí e mostrar um pouco do que a gente já fez no ano passado, do que vem fazendo agora em 26 e o que esperamos aí para frente. Muito bem, vamos começar então com um tema que é muito importante, que é o tema de gestão de recursos e infraestrutura. Ali em Guararapes, você traz esse destaque aí desse primeiro ano de mandato, um balanço que traz mais de R$500 mil para o recapeamento. Comenta pra gente como que foi isso, onde que se deu esse recap, como que está sendo feito isso. Kaique, nós temos lá em Guararapes, um dos meus objetivos é atender toda a população, mas sempre dei o foco para a população mais humilde, mais carente, que por muitas vezes, muitos anos, foram esquecidas por alguns políticos. Então nós temos a Coab lá em Guararapes, que vinha com um asfalto de mais de 30 anos. Então foi um dos primeiros trabalhos que eu comecei, antes mesmo de ser eleito, buscando parceria com o deputado Baleia Rossi, que é do meu partido, o MDB, presidente nacional do MDB, e o Baleia, de primeiro momento, fez o envio do repasse de R$500 mil, a prefeitura entrou com uma contrapartida e conseguimos, aí, depois de 30 anos, entregar a tão sonhado recap aí dessa Coab lá em Guararapes. Que legal. Do ponto de vista técnico, assim, que é um dos papéis do vereador, do legislativo, é a fiscalização. Quando você chega e consegue um recurso que você foi atrás, muitas vezes em São Paulo ou muitas vezes também em Brasília, quando esse recurso vem, como que é feita essa fiscalização para que esse recurso chegue realmente ao destino ao qual ele foi buscado? Kaique, isso é uma pergunta muito bacana que você está fazendo, porque às vezes a população que não acompanha, não está tão próximo da política, tem essa dúvida. Às vezes muita gente, eu que estou todo dia na casa do povo, lá na cidade, muita gente às vezes acha, veio 500 mil, o pessoal acha que veio na conta do prefeito, veio na conta do vereador, então a prefeitura faz o que quer. E não é, tem todo um trâmite burocrático, até burocrático demais, acaba demorando, às vezes tem recurso que de quando é enviado, destinado pelo deputado até cair na conta do município, demora questão de ano. Então, por isso que muitas promessas às vezes acontecem, mas não dentro do programado. Mas a gente está sempre acompanhando, do momento que o deputado faz o encaminhamento do ofício, com o número da emenda parlamentar, hoje é tudo digital, aí a prefeitura que faz todo esse, a gente comunica o prefeito, a equipe administrativa do prefeito, e a gente está todo dia ali no gabinete, cobrando dessa equipe o acompanhamento dessa emenda. A emenda foi liberada, caiu o recurso, aí vamos abrir licitação, aí eles me informam, vamos abrir uma licitação, hoje mesmo fui informado de uma das licitações, que a gente vai falar mais para frente disso. Legal. Abriu a licitação, Rodrigo, está aberto, aguarda o prazo, o vencedor foi tal, então tal dia vamos começar a obra. E aí a gente fica sempre em cima, saiu por quanto o valor, a gente já tem uma noção, está sempre acompanhando as licitações. E aí vamos, além de acompanhar o recurso que foi pago para a empresa vencedora, a gente acompanha lá na obra, principalmente quando é recap, eu faço questão de estar lá, eu falo sempre na tribuna que eu coloco o pé no asfalto para poder ver a qualidade que nós estamos usando o dinheiro da população para reverter em qualidade para eles. Porque não é rápido, né? Porque as pessoas às vezes têm a noção de que chegou lá, pediu, no outro dia já vem. Existe todo um trâmite, que é o certeza burocrático do Brasil, né? Que tem passar por secretarias responsáveis até chegar o recurso na cidade e ser aplicado, né? Exatamente. Eu falo que é até burocrático demais, mas a gente entende que às vezes por causa de alguns que não fazem o certo, todos acabam pagando, todos acabam tendo que ter todo esse cuidado, essa transparência para fazer acontecer. Então tem todo um trâmite, é tudo muito transparente, em portal de transparência, qualquer munícipe tem acesso a isso e consegue acompanhar esses recursos aí. Mas isso é longo, é demorado, eu falo sempre para a população, eu gosto de falar a verdade para a população, então quando eu falo, vamos fazer um recap aqui, isso vai demorar aproximadamente um ano. Não, a população me pediu
Outro pedido que é menor, é um tapa-buraco? Não, isso a prefeitura já tem aqui em estoque, então nós vamos fazer amanhã. Agora, quando é algo que depende de vir o recurso, a gente sabe que é tudo bem demorado, por isso a importância da constância da gente estar buscando esse recurso. Esse ano mesmo nós estamos colhendo vários frutos que foram plantados em janeiro, fevereiro, março do ano passado. É importante essa informação. Ainda falando sobre eficiência orçamentária, a gente vai para o ponto da saúde. Como anda a saúde em Guararapes em relação ao orçamento? Eu sei que você trouxe alguns recursos para a saúde, esses recursos já foram aplicados, estão chegando. Como está a situação da saúde lá na cidade? Kaique, a saúde é a prioridade, eu acho, não só como vereador, mas dentro da família, né? Eu como um pai de família, esposo, pai de uma filha, eu falo sempre que a saúde é o primeiro lugar que eu cuido dentro da minha casa. Então, assim eu vou fazer, estou fazendo como vereador na cidade de Guararapes. E graças a Deus eu tenho uma grande parceria com o prefeito Alex, porque a gente busca os recursos, o recurso vem destinado à saúde, no caso esses que eu busquei, passou de 300 mil reais que a gente buscou aí nesse início de ano, que vem destinado à saúde. Porém, ali o prefeito e o secretário dele que definem como será utilizado lá. Mas o prefeito Alex, sempre de quando estamos no mandato, dá essa abertura para nós, vereadores, como fomos o autor, o responsável por buscar e fazer o recurso chegar, senta com a gente, aonde você gostaria que usasse. E essa é a importância de eu estar todo dia, vou nas UBS, vou no pronto-socorro, vou na Santa Casa, para poder conversar e ver qual a real necessidade da população. E aí é onde eu tenho esse conhecimento, passo a ter esse conhecimento, e chegando um recurso, sento, prefeito, eu quero que melhore isso, melhore aquilo, e assim a gente vem fazendo. Tem muito a que melhorar, a saúde sempre é algo muito precário em todos os municípios, no estado e no Brasil. O repasse do SUS é um valor pequeno, nós tivemos ultimamente, o governador fez o SUS paulista que salvou os hospitais filantrópicos, mas ainda assim temos muito que melhorar, tem coisas que não dependem só do município, a gente depende do estado, tem muita especialidade e outras coisas mais. Mas viemos fazendo, no ano passado, por exemplo, a obrigação do município, do prefeito, do executivo, é gastar em torno de 15% do orçamento com saúde. E nós gastamos mais de 33% do orçamento, mais que o dobro na saúde. Então, isso mostra que a gente vem gastando dentro do que pode, dentro da responsabilidade fiscal, acima do que é obrigatório, mas para poder levar, sim, uma saúde de qualidade, um atendimento digno, para aquele que não pode, não tem condição de ter um plano de saúde ou pagar um atendimento privado, que ele tenha o mesmo atendimento do que aquele que tem condições. A gente sabe que a saúde é um campo muito importante, ainda mais nos municípios, né? Que a gente tem uma distribuição até da questão financeira brasileira que acaba ficando mais recursos para o governo federal, mas é no município que acontece a maior demanda, né? E um dos pontos também de demanda é a educação. E lá em Guararapes, uma demanda antiga da população é em relação à Escola João Arruda Brasil, que é em relação à instalação de ar-condicionado lá. Como que se deu isso? Exatamente, isso é algo muito bacana, escola ao qual eu me formei, o colegial lá, onde terminei o ensino médio, tenho um carinho enorme pela escola, uma das maiores escolas lá, contando com quase 700 alunos tem nessa escola, e a gente vive numa região aí de temperaturas altíssimas, né? Então, primeira coisa que eu fiz assumindo o mandato foi visitar todas as escolas aí, entre elas o João Arruda, e aí conversando com o deputado parceiro Itamar Borges, que é do meu partido, que está sempre ajudando Guararapes, falei, Itamar, vamos lutar junto com o governador para que a gente consiga climatizar e levar ar-condicionado para essa escola. E aí o Itamar fez o seu contato, e assim a gente está encaminhando. Esses ar ainda não chegaram lá, mas é um compromisso firmado já do governador Tarcísio com a cidade de Guararapes, e essa escola vai ser climatizada, assim como todas as escolas municipais de Guararapes. Nós já colocamos aparelho de ar-condicionado em todas as salas, creches e escolas municipais, todas são climatizadas em Guararapes. Somente as 3 estaduais que ainda não. Até foi pedido pelo prefeito a permissão ao governo do estado para que ele fizesse isso, mas não foi permitido por questões legais e burocráticas, mas agora, com a parceria do deputado, fomos lá, buscamos, e o governador vai estar fazendo essa liberação, e vamos ter orgulho de estar entrando nessa escola onde me formei e levando para aquelas crianças ter mais dignidade em estudar,
tranquilo, sem viver esse calorzão aí da nossa região. Indo para um assunto também que foi uma polêmica no Brasil em relação a animais, a maltrato aos animais, abandonos, né? E nas cidades do interior paulista também acontece em relação assim, a animais abandonados, a zoonoses tem ali que fazer algum tipo de serviço, né? E foi anunciado um investimento de R$50 mil, né? Para a compra de chips para controle animal. Como que essa tecnologia será integrada às zoonoses ali? Como que será feito isso? Você tem essa informação para a gente? Sim, Kaique. Na realidade, isso aí também nas minhas visitas, eu sou, acredito que um dos vereadores mais participativo lá na cidade, modéstia à parte, mas faço questão, porque para mim poder resolver, eu tenho que entender o problema. Então, numa das visitas, nós temos um dos melhores canil aqui da região, até quem tiver a oportunidade de conhecer o canil de Guararapes, adotar um animalzinho, temos um cachorro, gato lá, é uma estrutura bem bacana lá, diferente mesmo. Parabéns ao prefeito Alex, que cuida com carinho desses animais, ele é apaixonado por animal. E aí, numa visita lá no canil, com o pessoal lá da zoonose, conversando com os responsáveis, eles me alegaram da grande dificuldade dos animais de rua. Então, aí como que a gente viu? Eu vi um espelho em Andradina, que foi feito lá, nessa questão de chipar os animais de rua. O chip é como se fosse um documento que a gente tem, o RG, o CPF, a CNH. Ali é chipado o animalzinho, aí nós vamos ter a informação da vacinação dele, da idade dele, por onde ele anda, traz todas essas informações, tem como a gente controlar até a população de animais na cidade, o que a gente pode melhorar, o quanto precisa ampliar, enfim, traz toda essa confiança e integra isso totalmente digital. E é um custo que, relativamente aos outros investimentos, eu acho barato. Nós fizemos um levantamento prévio de inicial, seria R$50 mil. Na oportunidade, onde a gente recorre aos parceiros, liguei para o deputado federal Baleia Rossi, ele se colocou totalmente à disposição e esse recurso está nesses trâmites que tem para essa liberação. Ele vai fazer essa liberação para a gente, se Deus quiser, e vai chegar aí e vamos usar da melhor maneira, dando certo, se for preciso, buscamos mais recursos e vamos cuidando da saúde animal, que é algo extremamente importante. Guararapes, Kaique, até algo bonito, porque a cidade do interior, a cidade pequena, sim, você vê tantas pessoas voluntárias que cata seu carro no início do dia, no final do dia, pega a ração, pega a água e leva nos pontos para ir tratando desses animais. Então, assim, é super importante pessoas que colocam do bolso para fazer isso aí, cuidar desses animaizinhos. Mas nós, como poder público, temos que ver algo para que isso não se aumente. Para fazer as castrações, temos deputados também que vão nos ajudar agora esse ano com diversas castrações, que é a maneira da gente equilibrar também esse crescimento de animal de rua, também é fazendo as castrações. Então, nós vamos agindo um pouquinho de cada lado e tentando ajudar todos os setores, desde a saúde humana e também na saúde animal. É importante, né, usar a tecnologia para desenvolver algo que possa contribuir também para os animais na cidade, né? Falando agora sobre o programa Minha Casa Minha Vida, como que o Poder Legislativo ele pode contribuir para que esse programa aconteça também em Guararapes mais vezes, né? Kaique, isso aí, como eu falo sempre na tribuna, em sessão, falo nos meus vídeos na rede social, só acontece com quem busca, Kaique. Então, a gente conta nos dedos os municípios beneficiados, tanto nos programas do CDHU, que é do governo do estado, quanto Minha Casa Minha Vida, que é governo federal. O CDHU a gente vai em São Paulo buscar. Não cansamos de montar no carro, deixar a família em casa e ir lá buscar, pedir essas casas, moradias populares para quem mais precisa, que ainda há um déficit muito grande habitacional no nosso município, como em todos os municípios. E aí, quando é o quesito do Minha Casa Minha Vida, que pertence ao governo federal, fomos lá em Brasília diversas vezes, estamos colhendo fruto que foi plantado no ano passado, e aí pedimos, deputado João Cury, que também é do MDB, teve participação importante, deputado Baleia Rossi do MDB, que é o meu parceiro, foram os dois no Ministério das Cidades, que é quem cuida do Minha Casa Minha Vida, vendo que teria essa abertura desse programa no meio do ano passado para o fim do ano, pediram lá para colocar o nome de Guararapes. E aí foi colocado o nome de Guararapes, o ministro das Cidades do governo federal, que é o Jader Filho do meu partido, o MDB também, atendeu a gente prontamente e atendeu o nosso pedido e tudo, como eu disse,
tem essa trajetória para chegar até na ponta, e aí recebemos a notícia finalzinho do ano que o recurso já ia ser liberado. Agora, semana passada, votamos na Câmara, o dinheiro já está na conta do município, 5.600.000. Teremos 40 casas do Minha Casa Minha Vida para levar para o pai de família, para a pessoa que mais precisa, e esse recurso agora já abriu licitação, está aberta a licitação, dia 26 de março abre os envelopes, a empresa vencedora inicia as obras e vamos entregar até o fim do ano, se Deus quiser, esse sonho para mais 40 famílias ter dignidade de ter o seu próprio lar, a sua própria casa. E quando se falamos de casa, temos já 205 em construção, Kaique. Já em construção, em 30%, 40% da obra já em construção, pretendendo também entregar até o final do ano, isso já do CDHU, do Governo do Estado, que também começou uma batalha lá em 2018, quando eu ainda não era vereador, mas com participação do Itamar Borges, já deputado, e agora o governador Tarcísio fez essa liberação, estivemos em Araçatuba para assinar esse convênio com ele, junto com o prefeito Alex, e o recurso chegou, as obras estão lá, são mais de 30 milhões de reais, 31 milhões e meio de reais, que está sendo executado 205 casas. A gente está fazendo um mandato histórico, legislativo e executivo. Guararapes vai completar 100 anos. Em questão de casas, seremos a legislatura que mais casas vai entregar nos 100 anos de Guararapes. Então isso é uma satisfação enorme para a gente, Kaique. É importante, né, essa informação, então, que vai ter mais casas aí em Guararapes. E quando a gente fala em casa, a gente linka muitas vezes com o bairro e com a segurança pública. E esse é o tema que a gente vai abordar agora. A segurança pública, você mencionou um projeto chamado Muralha Paulista. Como funciona esse projeto lá em Guararapes? Kaique, o Muralha Paulista é um projeto do governo estadual, que ele lançou a nível estadual, porém ainda não havia chegado em Guararapes. E aí é onde eu, rodando nas minhas andanças aí, parei numa das praças de mais importância lá da cidade, uma praça muito conhecida lá, e aí tem aquele problema que toda cidade tem, que o banheiro da praça, infelizmente, acaba virando local de vandalismo, local de usuários de droga e local de prostituição, acontecendo todas essas barbaridades. E aí alguns moradores ali reclamando, foi aonde eu tive a ideia, falei com o prefeito, falei, prefeito, nós não temos guarda municipal na cidade, mas nós temos os guardas aí que faziam a linha do trem. Falei, que tal a gente reformar esse banheiro, fazer uma gurita aqui e começar a colocar câmera na cidade e aqui ser uma central de monitoramento. E num futuro tão próximo, agregar o Muralha Paulista aí e estar cuidando. O prefeito acolheu a minha ideia prontamente. Tudo isso gera custo, mas quando a gente fala que o prefeito atende a gente, claro, é pela humanidade que ele tem, pelo carisma que ele tem, mas porque ele sabe da responsabilidade que nós temos, que quando a gente vai lá e gera custo para o município, dá uma ideia, porque a gente não pode mandar, o legislativo só pede e sugere, o prefeito quem executa, né? Nós não podemos gerar custo ao município, só sugerir, e ele agrega isso aí para o município, porque ele sabe que a gente vai em Brasília, vai em São Paulo e a gente traz recursos para executar esses projetos. E assim foi feito. Hoje temos mais de 30 câmaras espalhadas nas áreas públicas da cidade, em praças, todas as entradas e saídas, seja elas asfaltadas ou as rurais em Guararapes, todas elas têm câmeras e todas as câmeras agora, principalmente as de entrada e saída, são com reconhecimento de placa dos veículos e com reconhecimento facial do condutor. Então, se você tiver foragido e procurado, em Guararapes você não vai conseguir ficar, porque nós temos essa segurança para a população, levamos isso e a intenção nossa é ampliar cada vez mais isso aí em demais bairros. A população viu que isso está dando certo, recebo pedido diariamente, Diguinho, vamos colocar a câmera aqui, vamos colocar ali, tem a rodoviária que o pessoal deixa as bicicletas, moto, veículo para pegar ônibus, às vezes quando chega é surpreendido pelo furto, o veículo não está lá, então aí o pessoal me procura, já fiz a indicação, brevemente vai estar colocando lá também, então tem muita área, a cidade, por ser uma cidade pequena em munícipes, de 32, 35 mil habitantes, mas a área territorial é bem grande e temos muita construção, muita área pública, mas devagarzinho vamos chegar em todas elas aí, vamos monitorar.
Estamos colocando algo que ajuda também na segurança, que é a iluminação de LED. Estamos trocando tudo por iluminação de LED, mudando e levando a segurança aí para a população, para a família poder voltar como éramos na nossa época, de brincar na rua, levar seu filho na rua, não só ficar atrás de uma tela, né, mas poder andar com tranquilidade. E graças a Deus vem dando muito certo, uma ideia minha que surgiu lá no ano passado e vem ampliando a cada dia em Guararapes. Bacana. A gente já abordou o tema educação, saúde e infraestrutura, mas tem um tema que é muito importante, que também não pode ficar de fora, que é o desenvolvimento econômico, porque está altamente ligado à geração de empregos. Você costuma visitar empresas em Guararapes para conhecer a realidade deles, saber como que pode contribuir? Como que é feito esse trabalho? Kaique, eu gosto muito da empresa, até para quem não me conhece, eu venho de família de comerciante, meu avô a vida inteira, nascido e criado em Guararapes, sempre foi comerciante. Meu pai assumiu a sequência do comércio, minha mãe a vida inteira trabalhando no comércio e eu, quando criança, sempre envolvido nisso, sempre no meio do comércio. Hoje até eu que sou o responsável pela empresa, cuido da nossa empresa particular. Então, nada mais justo do que eu olhar com bons olhos para aqueles que fazem e lutam diariamente como eu faço e como minha família sempre fez. Então, visito o comércio, visito sim as empresas. Quando tenho interesse em alguma empresa que já tem em Guararapes, que eu vejo que tem em outro município que está maior do que a que nós temos, eu vou a outro município, pego o espelho e tento trazer para esse empresário, para esse comerciante da cidade. Votamos logo no início do nosso mandato um cargo que não tinha, que é de desenvolvimento econômico. Então hoje nós temos a diretora Zanza, que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente desse departamento, que é um departamento onde ela vai e realmente ela tem até um projeto que chama Pés nas Ruas, e ela vai de loja em loja, de comércio em comércio, e aí é onde entende a necessidade, aonde o município pode entrar para fortalecer. Aí, uma das ideias, o pagamento antecipado, o funcionalismo pode receber até o 5º dia útil. O Alex sempre faz questão de adiantar, principalmente quando cai num fim de semana prolongado, num evento que vai ter. Vamos adiantar, são quase 5 milhões de reais a folha de pagamento de Guararapes, e aí é onde a gente faz esse pagamento adiantado para girar o comércio. E eu sempre visitando, desde as empresas de 200, 300 funcionários, até o rapaz que tem o seu comércio, trabalha só ele, a esposa, ele, a filha, gosta de estar lá, ouvir. Às vezes uma simples faixa de pedestre que o empresário precisa na frente do comércio dele, ou um bolsão de moto, ou um bicicleteiro, facilita e atrai mais clientes para eles ali. Então essa é a importância de estar olho no olho, no comércio, nas empresas, e a gente vem conseguindo sim trazer grandes empresas aí para Guararapes, grandes novidades vêm chegando e aumentando os empregos, que é algo que o guararapense pede muito para nós. E você mencionou aí de ir até o local, né? Visitar o local. E você tem um projeto que é o Gabinete no Bairro, que faz justamente isso com os munícipes, né? E como que é essa demanda? Porque a gente sabe que, no senso comum, as pessoas têm que ir lá e buscar o vereador, lá no gabinete, lá na Câmara Municipal, e o seu projeto já é uma ideia diferente, ir até as pessoas, ir até os bairros. Como é essa demanda das pessoas? Elas chegam para você e falam, no bairro precisa disso, no bairro precisa daquilo, e como que você faz esses encaminhamentos depois? Kaique, boa pergunta. Isso é o que eu mais faço no dia a dia do meu trabalho como vereador. Isso é uma promessa de campanha minha, então não há nada mais justo do que eu cumprir o que eu prometi. Da mesma forma que eu andei quase 10 mil casas em Guararapes para pedir o voto, para pedir oportunidade para a população, hoje eu ando para ouvir essa população e tentar resolver os problemas da população que me colocou onde estou. Então nós temos sim o gabinete na Câmara Municipal, temos lá o pessoal que marca as agendas para a gente, então quando o pessoal procura lá e marca lá, nós vamos lá. Mas o pessoal que nos procura, fiz questão desde o início em todas as minhas redes sociais, todo mundo tem meu celular, meu contato, nunca escondi meu contato, o pessoal manda mensagem para mim, eu dentro do possível, do alcance, da quantidade de mensagem que a gente recebe, respondo todo mundo, marco, pego o endereço se eu não sei onde a pessoa mora, que a gente praticamente conhece todo mundo, graças a Deus, e vou até a pessoa, sento lá na casa da pessoa, vamos ouvir as pessoas, levar, se eu não souber resolver, se eu não souber responder para a pessoa, eu fico
Amanhã eu volto aqui e vamos responder. Vou até o setor competente. Se o problema é quanto à saúde, vamos lá no departamento de saúde. Se o problema é quanto à educação, vamos no departamento de educação. Mas faço questão, sim, de receber e ir pessoalmente na casa da pessoa, independente de quem seja a pessoa. Independente. Infelizmente, a gente tinha, hoje, graças a Deus, todo mundo trabalhando firmemente, a gente tinha alguns que tinha só interesse pensando no voto. Não, essa pessoa votou em mim, esse não votou, o que não votou, eu não vou lá. Sim. E eu não penso assim. Eu tive 605 votos em Guararapes, mas eu trabalho para 33 mil habitantes. Então, todo mundo que me chamar, eu vou lá, vou atender. Se eu não conseguir resolver, eu vou ser bem claro com a pessoa e humilde e dizer que eu não consegui resolver. Mas faço questão e, graças a Deus, pelo bom relacionamento que a gente tem, a gente consegue resolver a maioria dos problemas aí da população e quando não consegue, a gente corre atrás para que não seja, quando não for breve, que a longo prazo a gente traga a solução e devagarzinho a gente vem conseguindo atender a população, vai criando amizade. Eu sempre fui muito fácil de fazer amizade, de conversar, é visto isso, né, que eu gosto de conversar bastante. Então, para mim é uma satisfação enorme quando eu vou na casa da senhorinha que tem lá 90 anos de idade, Kaique, e prepara um cafezinho para mim tomar com ela ali. Isso para mim é muito melhor do que o salário que a gente ganha. Isso para mim é muito melhor do que se eu não tivesse entrado para vereador e tivesse ganhando rios de dinheiro como empresário. Então, eu falo que o meu maior salário, recebo mensagens e mensagens, até encaminho no grupo da minha família, porque a família tem que dar um suporte enorme para a gente, porque muitas vezes quando eu estou atendendo a família guararapense, eu estou deixando de atender a minha. Então eles têm que ter essa paciência e têm essa paciência comigo, então eu falo assim, quando a gente soluciona o problema, quando uma pessoa fala para mim, eu não estava enxergando, você conseguiu uma cirurgia para mim, eu voltei a enxergar. Isso aí não tem preço e é onde motiva eu no outro dia acordar cedo, ir para a rua e buscar mais problemas a ser resolvido, Kaique. Fazendo um balanço aí do seu mandato até aqui, como que você vê a sua vida pública? Como você vê onde o Rodrigo Diguim, vereador, quer chegar, projeta estar nos próximos anos? Kaique, essa pergunta eu recebo praticamente todos os dias dos munícipes guararapenses, porque a população, apesar de nem todo mundo gostar de política, mas muitos gostam e são ansiosos na política, até mais do que a gente, que é o político, né? Porque a gente está ali pensando no dia de hoje e a população já quer saber quem vai ser o candidato. No caso, nós estamos em Guararapes lá, o nosso prefeito que vem fazendo um belíssimo trabalho, o Alex, foi um mandato prefeito, um mandato vice-prefeito, o segundo vice-prefeito, depois o prefeito infelizmente morreu, ele assumiu como prefeito, foi reeleito e agora não pode ir à reeleição. E aí surge aquela incógnita, quem será o candidato a prefeito? Vai ser o fulano? Vai ser o fulano? E é onde a gente passa, a população pergunta. Então, eu acho que é algo sim que a gente tem que pensar, que a população tem que pensar, mas eu acho que a gente, se olhar muito para frente, se a gente olhar muito para o topo, da escada, a gente tropica no degrau. Então, assim, não vamos olhar para trás, vamos olhar degrau por degrau, mas a gente trabalha com muita vontade, nós temos que ser sinceros, quem não tem vontade de crescer? E o crescer não é por ego, não é por nada, é para poder ajudar ainda mais a população. Quando eu era um simples presidente do Asilo São Vicente, que eu fui por muitos anos, eu consegui ajudar 40 idosos que residiam lá. Quando eu passei a provedor do hospital, eu conseguia ajudar 130, 150 funcionários que tinham lá. E quando passa a vereador, estou ajudando aí 30, 33 mil habitantes. Eu, talvez sendo prefeito, vou ter mais autonomia para poder ajudar ainda mais gente. Se eu chegar a um nível estadual, vou ajudar ainda mais gente. E assim a gente vai buscando. Hoje eu dependo de pedir. Eu sou vereador, vou lá pedir para o prefeito. Se eu for prefeito, eu vou pedir para o deputado e assim consequentemente. Então a gente tem uma projeção, não podemos ter limite em nada na vida. Eu penso que a gente podemos falar, eu vou até aqui. Eu vou aonde o povo quiser que a gente vai, aonde o povo permitir e Deus também achar que a gente merece ir. Então, temos uma visão do dia de hoje, mas colocamos aí na mão de Deus e na mão do povo, mostrando o trabalho, tendo sempre a transparência, levando sempre nas redes sociais, na imprensa, tudo que a gente vem fazendo, tudo que a gente planeja fazer, talvez o que a gente não fez porque não deu certo, mas tivemos uma ideia de fazer,
mostrar para o povo, para que eles sim vão julgar daqui 3 anos quem merece ser o vereador, se eu mereço ser o prefeito, se daqui uns anos merece ser o deputado e aonde o povo achar que a gente deve chegar. Temos a humildade, se precisar ficar como vereador, ficamos, se a população precisar como prefeito, seremos e assim por diante. Vamos cuidando com o pé no chão, com muita humildade e sempre escutando a população, que é quem domina, que é quem paga nosso salário, que é quem tem a voz e comanda a nossa cidade. Realmente não é o prefeito, não é novo vereador, é a população que responde por todos nós. A gente vai acompanhando, né? Porque ainda falta bastante tempo ainda, né? Tem um longo trajetório de mandato ainda, mas a gente vai estar acompanhando e com certeza, se caso você for candidato a algo mais além da vereança, você também vai passar por aqui para contar para a gente. Eu agradeço. Para a gente fechar nossa entrevista de hoje, eu quero que você deixe uma mensagem para a população de Guararapes. População de Guararapes, vocês que me acompanham, sabem do trabalho que a gente vem fazendo, esforçando o máximo para levar o que vocês esperam, não só para aqueles que votaram em mim, mas para aqueles que acreditam em mim, que hoje nos acompanham e sabem que a força de vontade que nós temos, estaremos sempre empenhados na rua, no dia a dia, na sua casa, para poder entender a sua demanda e, se Deus quiser, e com o apoio do prefeito, dos nossos deputados, precisamos que vocês também saibam escolher os deputados, porque muito do que a gente leva para vocês, consegue entregar para vocês, é porque temos gente lá em cima que nos ajuda. Então esse é um ano de extrema importância, vamos escolher bem os nossos deputados e eu estou, como sempre falo, à disposição da população, com o telefone ligado 24 horas por dia, para ir na sua casa, para ir na rua e levar a solução, resolver o problema do povo, escutar reclamação, elogios, que faz parte também do nosso trabalho, e a gente sempre de braços abertos para acolher e ser acolhido por essa linda população de Guararapes que nos recebe muito bem por onde a gente passa. Meu muito obrigado por todos que nos acompanham. Obrigado você, Rodrigo Diguim, por ceder esse espaço aqui para a gente conversar, bater um papo sobre algo que é tão importante, que é a vida pública dos nossos municípios aqui da nossa região de Araçatuba, e já agradeço aqui a sua presença. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o quadro Vereador Nota 10. O intuito desse quadro é justamente isso, ir a fundo nos mandatos, conhecer o trabalho do Legislativo na nossa região. Agora é com você, Keila.